Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para meditar na palavra de Deus e mais uma vez utilizando o livro de 1 Crônicas, hoje em especial o capítulo 2. E como nós podemos perceber, vocês também, assim como minha filha em casa, porque eu dei uma tarefa para minha filha essa semana, eu a convidei para se tornar uma detetive da Bíblia, e a tarefa dela era investigar os mistérios da palavra de Deus, e a tarefa foi bem fácil. 1 Crônicas capítulo 2, e a primeira coisa que nós observamos juntos em 1 Crônicas capítulo 2 é que é uma lista com muitos nomes. Foi exatamente o que você notou, muitos nomes, e nomes difíceis. Era importante estes nomes, Deus escolheu cada um deles para estar escrito aí, talvez com um propósito especial de mostrar o cumprimento da sua promessa. Aí está descrito todos os descendentes de Adão, no capítulo 1 até Jacó, e agora no capítulo 2, de Jacó até Davi, para provar o cumprimento da promessa de Deus na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vem dessa descendência, dessa lista de nomes, que muitas vezes nós lemos e não percebemos. Foram pessoas que fizeram parte da família de Jesus Cristo, desde Adão, desde o princípio, desde a criação do mundo. Então nós notamos que aí tem esses nomes que vão, neste capítulo em especial, de Jacó até Davi. Mas o que nós notamos também, minha filha e eu, especialmente minha filha, eu deixei ela com essa tarefa, é que há alguns versículos que chamam a nossa atenção, são como pequenas pausas. Um bom investigador, eu disse para ela e digo para vocês, se você quer saber os mistérios de Deus, haja como um bom investigador, observe os detalhes. Eu sempre digo isso, observe os detalhes, como quem tem uma lupa na mão, olha para o texto e você vai enxergar vários nomes, só que no meio destes muitos nomes, Deus escreve alguma coisa especial, que chama a nossa atenção. E ela percebeu algumas dessas coisas, que você pode ver aí no versículo 3. Versículo 3, que diz: os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Bat-sua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Notou o detalhe? E aí a próxima observação que minha filha fez estava lá no versículo 7. Os filhos de Camim, Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. Acar, para quem não sabe, é o mesmo Acã de Josué capítulo 7. E uma outra coisa que nós observamos, versículo 15: a Osém o sexto e a Davi o sétimo. São pequenos detalhes, que, como eu disse para minha filha, é apenas o começo. Um bom investigador, ele procura as pistas, ele olha esses detalhes, só que ele não se contenta apenas ver esses detalhes. O que ele faz? Ele investiga. Ele observa os detalhes, ele investiga, ele vai a fundo, porque essas pessoas, ou esse texto em especial, esses versículos chamam a nossa atenção. O que há de especial na história dessas pessoas? E sabe, para resumir tudo que nós podemos aprender nessa noite, eu gostaria de compartilhar uma história com vocês que não está aí em 1 Crônicas, está lá em Gênesis capítulo 16. É a história de uma escrava chamada Agar. Quantos já ouviram a história da escrava Agar? Agar começou uma disputa com Sara. Sara não tinha filhos, e Sara então disse para Abraão: Abraão, por que você não toma minha escrava e tem um filho dela, e nós criamos como se fosse nosso? Que ideia terrível que Sara teve. Depois isso pesou para ela, porque ela viu o que aconteceu. A escrava começou a desprezá-la. Afinal de contas, de quem era o filho? Era da escrava, e a escrava começou a se sentir a dona do pedaço. E Sara ficou revoltada com isso. Ela foi atrás de Abraão
e disse para Abraão: você está vendo como a empregada está me tratando? Precisamos fazer alguma coisa para resolver isso. Aí Abraão disse: olha aí, o problema é de quem? De quem foi a ideia? Então resolve aí com ela. E aí Sara humilhou a Agar, não sei de que maneira, mas o texto diz que ela humilhou de tal maneira que Agar fugiu. De certa maneira ninguém sabia onde ela estava. E eu digo ninguém sabia porque o versículo 7, Gênesis 16, versículo 7, nos diz que tendo-a achado, o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sua. Eu não vou me ater nesse fato de que o anjo do Senhor era a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que aparecia como um anjo no passado diante dos seus servos, mas ele apareceu em especial para Agar, a serva de Sara, e começou a lhe perguntar e conversar com ela: e de onde você vem, para onde você vai, o que você está fazendo? Volta para tua senhora. Mas o que eu queria destacar neste momento é que depois de perceber que ela conversava com o anjo do Senhor, que lhe disse que ela teria um filho, esse filho se tornaria uma grande nação, se chamaria Ismael, e ele seria como um jumento selvagem, a mão dele seria contra todo e a mão de todos contra ele. Então versículo 13 e 14, que é o que eu quero destacar: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, e ela disse: tu és o Deus que vê. Por isso aquele poço se chama Beer-lahai, que significa aquele que vive, me vê, está me vendo, me observando, ele me enxerga. Foi essa a declaração de Agar, e é com base nessa declaração de Agar, ou melhor, com este pensamento, que eu quero introduzir a mensagem desta noite, lá de 1 Crônicas capítulo 2, porque Deus é aquele que tudo vê, é aquele que vive e nos vê todos os detalhes, observa os detalhes das nossas vidas, mesmo quando ninguém está vendo. Deus é aquele que tudo vê. E esse é o ponto que queremos destacar em 1 Crônicas capítulo 2. Deus é aquele que tudo vê. Guarda isso no seu coração. Deus é aquele que tudo vê, porque Ele viu a perversidade presente no coração de Er. Er era o filho de Judá, que nós lemos o versículo 3, e primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Se você não conhece bem a história, está lá em Gênesis capítulo 38, pode abrir lá em Gênesis 38, não tem muito o que falar sobre ele, apenas 2 versículos, e apenas para dizer que ele era mau, perverso. Ele era o primogênito, e como costume naquela época, Judá resolveu escolher uma esposa para o seu filho, e encontrou Tamar. Mas o seu filho era tão mau e perverso, que diz o texto que ele não teve filhos, Deus o matou logo. Imagina, se ele era perverso, Deus não ia dar chance de ter filhos e criar filhos no mau caminho. Deus eliminou e cortou o mal pela raiz. Note bem, Gênesis 38, versículos 6 e 7, olha o que diz a palavra de Deus. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dessa esposa era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor fez morrer. Deus o matou, eliminou, simples assim. Ele era perverso, ele era mau, ele era terrível. E o que nós notamos nesses 2 textos, de 1 Crônicas 2 e de Gênesis 38, é que Deus enxerga aquilo que está escondido no mais profundo do nosso ser. As coisas mais profundas Deus enxerga. Nós podemos usar máscaras diante dos homens, esconder a realidade de quem nós somos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos,
Aquilo que realmente nós somos, nós conseguimos esconder dos homens, mas nunca, jamais vamos conseguir esconder de Deus, porque Deus é aquele que tudo vê. Ele nos conhece profundamente. O mais profundo do nosso ser, Deus conhece. O Salmo 139, do versículo 1 ao 7, o salmista destaca exatamente isso. Deus é aquele que sonda, e o salmista tinha consciência, é aquele que me sonda e me conhece profundamente. Nós conhecemos uns aos outros, podemos dizer assim, de forma superficial. Olhamos a aparência, o rosto, imaginamos que a pessoa é de uma maneira e às vezes nos surpreendemos, quando a pessoa aqui e acolá deixa escapar uma coisa que nós não conhecíamos. Mas isso não acontece com Deus. Deus nos conhece profundamente. Então, olhando para 1 Crônicas, versículo 3, que foi o destacado, nós notamos por que ele foi eliminado. Deus o matou, porque Deus conhecia profundamente o seu coração. Ele era perverso, ele era mau, terrível, não merecia continuar vivo. Deus o eliminou. Salmo 139, versículo de 1 a 7, o salmista destaca esse fato. Ele tinha consciência: Deus me conhece, e me conhece perfeitamente, ou melhor do que eu mesmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Eu não tenho como esconder nada de Deus, nem os meus pensamentos. Deus penetra, significa que Ele vai fundo, profundamente, e conhece realmente todos os meus pensamentos. Esquadrinhas, significa examina detalhadamente o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou à boca, chegou à língua. E o que diz aí? E tu, Senhor, já conheces toda. É tão rápido o caminho que percorre do pensamento até a língua, que às vezes nós falamos as coisas, não era para falar, escapou, foi rápido demais, não deu tempo nem de pensar e nem controlar. Mas antes de chegar da cabeça até a língua, Deus já sabe, conhece todas as coisas, conhece realmente de forma profunda o interior do nosso coração. Não há nada que possamos esconder do nosso Deus. Ele diz: tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a tua mão. De todos os lados eu estou cercado por Deus. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, eu não posso atingir, não consigo imaginar como isso é possível. Deus me conhecer de forma tão profunda como essa. Me conhece melhor do que eu mesmo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E é claro que a resposta que ele encontra, para lugar nenhum, não tem como fugir do conhecimento de Deus. Porque Deus é aquele que tudo vê. Agar olhou e naquele deserto invocou o nome do Senhor e disse: o Senhor é aquele que me vê, me enxerga neste lugar, o Senhor que vive me vê. E Ele é aquele que tudo vê. Ele viu a maldade presente no coração de E, de tal maneira que o eliminou, porque Deus conhece o nosso coração e sabe que o nosso coração não é bom. E se você acha que o seu coração é bom, permita dizer para você que você está tremendamente enganado. Porque já conversei com muitas pessoas e muitas pessoas costumam dizer isso: não, eu sou bom, Deus sabe que eu sou bom, nunca fiz mal para ninguém, não faço mal nem para uma mosca. Você já ouviu alguém dizer isso? Deus conhece que eu sou bom. Isso é mentira. Deus conhece e sabe que você não é bom. E só para que você não fique ofendido com o pastor Felipe, abra lá em Jeremias capítulo 17.
E aí você vai entender que é Deus dizendo que o seu coração não presta, não sou eu. Jeremias 17, versículo 9 e 10, e preste bem atenção o que Deus está dizendo aí. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O homem não conhece o seu próprio coração, mas quem o conhece? Deus. Deus, aquele que tudo vê, conhece profundamente o coração do homem. Jeremias 17, versículo 9, versículo 10. O versículo 10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu esquadrinho, examino profundamente o coração e os pensamentos. Então, que lição nós podemos tirar desse primeiro ponto? Deus é aquele que viu a perversidade presente no coração de E. Então, que lição nós podemos tirar daí para as nossas vidas? É que Deus conhece você profundamente. Deus me conhece profundamente. Você pode enganar os homens, mas jamais vai conseguir enganar Deus. Então não se engane, não vos enganeis. Diz Paulo aos Gálatas: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente se fará. Então não se engane, não se iluda. Deus conhece e sabe que o seu coração não é bom, não é tão bom quanto você imagina. Então a primeira lição que nós podemos extrair daí é exatamente essa: Deus conhece você profundamente, melhor do que você mesmo, porque Deus viu a maldade presente no coração de E. Voltando para a 1 Crônicas, capítulo 2, Deus é aquele que tudo vê, não apenas porque Ele viu a perversidade que estava presente no coração de E, mas também porque Ele viu o pecado oculto de Acã. Versículo 7, vocês lembram? Os filhos de Camí são Acã, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. Deus viu o pecado oculto de Acã. Acã, quando pecou, ninguém ficou sabendo, mas por causa do pecado de Acã, muitos morreram, foram perseguidos, destruídos. O que aconteceu foi o seguinte, resumindo, Josué capítulo 7, Deus tinha dado uma ordem: vocês vão entrar na cidade de Jericó e não vão poupar nada, é para eliminar tudo, e o que tiver de precioso, ouro, prata e bronze, serão entregues na casa de Deus. O resto é para destruir, não presta nada. Nada que vem desse povo presta, então não é para guardar nada. Então eles foram para Jericó, eles conquistaram a cidade de uma maneira extraordinária. Eles rodearam a cidade, deram 7 voltas marchando, e na última vez eles deram uma volta e gritaram, e os muros caíram. Eles entraram na cidade, eliminaram os homens, mas aí quando eles foram para a cidade seguinte, uma cidade chamada Ai, mandou alguns espias ver como é que era a cidade, e viram que tinham poucos homens. Então disseram: então não vamos levar todo o exército, vamos só com alguns. 3.000 já dá para tomar conta dessa cidade, tem poucos homens. Só não contaram que os poucos homens iam botar eles para correr. E aí quando eles fugiram, que chegaram lá, alguns tinham morrido, Josué rasgou a sopa, se humilhou diante de Deus e questionou: Senhor, por que isso aconteceu? E Deus disse para Josué: Josué, se levanta. Por que você está aí prostrado? Por que vocês estão lamentando? Aconteceu isso porque há pecado no meio do povo de Israel. Alguém desobedeceu, alguém pegou das coisas condenadas. Então santifica o povo e elimina o mal. Abram lá em Josué capítulo 7. E foi exatamente o que eles fizeram. Josué reuniu o povo, santificou o povo pela manhã, e ele diz: agora Deus vai mostrar quem cometeu o pecado. Josué capítulo 7, versículo 16.
Como eu já resumi para vocês, alguém havia pecado, eles não sabiam quem era, mas quem sabia? Deus. Josué não sabia quem tinha pecado, o povo não sabia, eles só receberam as consequências do pecado, morreram, alguns morreram por causa disso. E é bom frisar bem isso, meu querido, quando você peca, você não é o único afetado. Aquela história do alcoólatra não funciona com aqueles que conhecem a Deus. O alcoólatra diz: eu só faço mal para mim mesmo, mas nós sabemos que é mentira. Um alcoólatra, um dependente que pensa que está fazendo mal para si só, não é só para ele. O mal afeta quem? A ele, a família, os amigos, pede todos os amigos, pede a família, então afeta a todos ao seu redor. É um engano da gente achar que o nosso pecado só afeta a gente, afeta muitas pessoas, e até quem não merece. Foi o que aconteceu aqui. Então versículo 16 diz que então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. Então foram jogando sorte, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu então a sorte sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, do filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. E então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Em outras palavras, Acã, não adianta mais continuar escondendo. Deus já mostrou que quem errou foi você. Deus tudo vê. Ele enxerga os nossos pecados mais ocultos. Ele enxerga aquilo que nós fazemos quando achamos que ninguém está vendo. Olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos desconfiado para trás, mas esquecemos muitas vezes de olhar para cima e entender que Deus está nos vendo. Ele vê inclusive os nossos pecados mais secretos. Deus está vendo. Deus conhece. Então Josué olha para Acã e diz: Acã, não me esconda. Deus já mostrou que foi você. O que foi que você fez? Então respondeu Acã a Josué e disse: realmente eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e eu fiz assim e assim. Tá bom, o que foi que você fez? Quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, eu os cobicei e tomei para mim, e estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata está por baixo. Talvez considerando a prata dentre as coisas que adquiriu, dos metais que ele adquiriu, ouro e prata, a que menos valia, então fica embaixo. Depois vem o ouro e por cima, ou a túnica no meio, porque a túnica era tecido, para não se perder no meio da terra, era melhor envolver nos metais, e o metal menos valioso por baixo, a prata. E lá fez Acã. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo até a tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, os seus filhos e as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, suas ovelhas, a sua tenda e tudo quanto tinha, e o levaram até o vale de Jacó. Disse Josué: por que nos conturbaste? Lembra o que diz 1 Crônicas? O perturbador de Israel. Que título, hein? Meu querido, tome cuidado com os seus pecados ocultos. Você pode ser um dos perturbadores de Israel. Às vezes nós perguntamos: por que a igreja não cresce? Por que a igreja não avança? Por que as pessoas não estão se desenvolvendo? E às vezes a resposta é bem simples. Basta você olhar no espelho e você vai entender que a culpa é de quem? É sua, é minha. Porque muitas vezes cometemos pecado contra Deus e não admitimos.
Achamos que ninguém viu, isso não vai afetar ninguém, é só entre nós e Deus. Foi o que pensou Acã. Ele pegou aquela capa, ele pegou o ouro, ele pegou a prata, ele escondeu tudo na sua tenda e achou que ninguém vai ficar sabendo. Mas aquele que tudo vê, viu e entregou. E Acã pagou com a sua vida. Porque nos perturbou, hoje o Senhor te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e não apedrejou apenas ele, apedrejou ele, a sua família, e depois tocou fogo em tudo aquilo que ele tinha. Mais uma vez, eliminou o mal pela raiz. Deus está vendo. Quando você pensa ninguém vê, Deus está vendo. O Salmo 90, versículo 8, o salmista diz assim, Salmo 90, versículo 8: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e debaixo da luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Deus está vendo. Deus conhece profundamente quem é você. Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus pensamentos, e de tal maneira te conhece, que Ele também já viu todos os teus segredos, inclusive os pecados que você cometeu em oculto, de forma secreta. Deus estava lá vendo. Não foi à toa que Jesus Cristo afirmou em algumas ocasiões, e foi registrado nos evangelhos em Mateus, Marcos, Lucas, o que ele declarou: que não há nada oculto, encoberto, que não venha a ser revelado. Pode ter certeza que tudo aquilo que você faz em secreto, cedo ou tarde, vai aparecer. Agora, será que vale a pena manter pecados secretos? Porque imagina, se é secreto, é porque você sabe que está fazendo a coisa errada. Você sabe que é errado. Agora, quando as pessoas descobrirem, como é que você vai se sentir? Ou melhor, pensa assim: e se alguém souber o que você está fazendo, como é que você vai se sentir? Feliz ou envergonhado? Porque a palavra de Deus diz que não há nada oculto que um dia não venha a ser revelado. Uma hora alguém vai saber. E aí, como é que você vai se sentir? Então vale a pena seguir por esse caminho? Deus conhece os seus pecados mais ocultos. Não adianta fugir, não adianta tentar esconder. Deus conhece os seus pecados mais ocultos. Eclesiastes 12, 13 e 14 diz assim, Eclesiastes 12, versículo 13 e 14: de tudo o que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus vai revelar. A pergunta é: você está pronto? Então entenda, é importante que você guarde isso bem no seu coração. Deus é aquele que tudo vê. Ele conhece você profundamente, e Ele conhece os seus segredos, os seus pecados mais ocultos. Deus é aquele que tudo vê. Ele viu a perversidade de Acã, presente no coração de Ele viu o pecado de Acã, e Ele também viu a exclusão de Davi, ou o excluído Davi. Ele enxergou aquele que parecia ter sido esquecido. Voltando então para 1 Crônicas, capítulo 2, nós lemos então que Jessé teve seus filhos, do versículo 13 até o versículo 15, e diz então que ele teve Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, a Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Osem, o sexto, e a Davi, o sétimo, o último dos filhos. Em 1 Samuel 16 diz que ele teve 8 filhos, provavelmente um destes acabou morrendo, por isso não foi mencionado aqui.
Mas a verdade é que lá em 1 Samuel 16, Samuel foi enviado por Deus para escolher o novo rei de Israel. E quando ele chegou na casa de Jessé, perguntou: onde estão os seus filhos? Está aqui, toma Eliabe. E diz que quando Samuel olhou para Eliabe, ele imaginou que estava diante do futuro rei de Israel. Esse sem dúvida é o próximo rei de Israel. Ele era forte, rapaz de boa aparência, alto, mais velho, primogênito. E Deus disse: Samuel, não é esse. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Então Samuel olha para Jessé e pergunta: tem outro filho? Tenho. E trouxe o próximo, o segundo, está descrito aqui, Abinadab. E quando apareceu, Samuel pensou: então deve ser esse. E Deus mais uma vez disse: não é esse. E a Bíblia nos diz, 1 Samuel 16, de 6 a 13, que Jessé foi apresentando todos os seus filhos até o sétimo. E quando chegou no sétimo, foi passando um por um, e Deus respondeu a mesma coisa. Qual foi? Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Pronto, acabou Jessé. O que Jessé disse? Não, ainda tem mais um. E cadê ele? Está lá no campo cuidando das ovelhas. Sabe o que a gente estava pensando, minha filha e eu, e a gente achou interessante? Era o único que estava trabalhando, era Davi. O mais novo, o último de 7 filhos, era o único que estava trabalhando lá no campo, excluído, escanteado, ninguém nem deu satisfação, nem deu conta. Tanto é que Jessé foi apresentando os filhos e só lembrou dele porque Samuel perguntou: não tem mais nenhum? Eu tenho mais um, está lá no campo. Agora os outros, que eram mais velhos, que pareciam ser alguma coisa, estavam fazendo o quê? Tudo em casa. Não tinha o que fazer. Lá estava Davi no campo, enfrentando os leões. Lá estava Davi no campo, enfrentando os ursos. Lá estava Davi no campo, pensando em Deus, e escrevendo os salmos, como o Salmo 23, um dos mais belos: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E mesmo lá, distante, no meio do campo, esquecido pela sua família, os seus parentes, de certa maneira excluído, Deus o viu. Deus o enxergou. Deus enxergou aquele que parecia ter sido esquecido, aquele que foi desprezado, aquele que foi ignorado por todos da sua casa. Deus o enxergou. Nós entendemos o desprezo da sua família porque nós lemos o desprezo de Golias. Mandaram um menino para lutar contra mim. Saul, quando olhou para ele: olha, se é só um menino, Golias é um homem feito, preparado na batalha. Todos desprezaram Davi, porque ele era um rapaz novo, de boa aparência, ruivo. A única diferença é que ele era ruivo. Mas o único que enxergou algo de especial em Davi foi aquele que tudo vê, Deus. Deus é aquele que tudo vê. Então, olhando para 1 Crônicas, capítulo 2, e enxergando que Davi era o sétimo e acabou sendo, de certa maneira, excluído, deixado de lado, nós podemos então afirmar que, meu querido, você não precisa se preocupar se ninguém vê ou enxerga aquilo que você está fazendo. Se é para Deus, para a glória de Deus, pode ter certeza que aquele que tudo vê, está vendo. E no tempo certo, Ele te recompensará. Mateus capítulo 6, versículos 3 e 4, Jesus fala assim: olha, se você vai orar, tem 3 coisas ali. Mateus capítulo 6, versículo 3 e 4 é sobre a esmola, por isso eu dei essa pausa. Eu fiquei meio que na dúvida: será que é sobre a esmola ou será que é sobre a oração? Não, é primeiro sobre a esmola. Então, Mateus capítulo 6, versículo 3 e 4, nota como é interessante.
aquilo que você faz em segredo para Deus, que ninguém está vendo, Deus está vendo. Deus é aquele que tudo vê, Ele está vendo e Ele vai te recompensar. E essa afirmação que Jesus faz aos seus discípulos em Mateus capítulo 6, em 3 ocasiões, descrevendo 3 situações diferentes: dar esmola, ajudar o seu próximo, orar ou jejuar. Ninguém precisa ficar sabendo, só Deus. Tem gente que gosta que todo mundo fique sabendo, né? Eu estou fazendo campanha de jejum, de oração, subindo no monte, fazendo isso, aquilo, outro, e apresenta para Deus e esquece que se você fez para ter o reconhecimento dos homens, você já recebeu a sua recompensa. Os homens já te aplaudiram, era o que você queria, já recebeu. Mas aquilo que você faz de fato para Deus em secreto, Deus te recompensará. Observa bem, em Mateus capítulo 6, versículo 3 e 4 diz assim: tu, porém, ao dares a esmola, ao ajudar o teu próximo, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Ninguém precisa ficar sabendo. E o teu pai, que vê em secreto, Ele te recompensará. Olha o versículo 6 agora falando sobre oração, e você vai notar como é parecido, não é? A ideia é mesmo, o pensamento é o mesmo. Deus está te vendo, Deus é aquele que tudo vê, e Ele vê o que você faz e ninguém percebe, e Ele vai te recompensar. Tu, porém, quando orares, não precisa fazer como os fariseus, levantar as mãos, ir lá para o meio da praça, gritar bem alto para todo mundo ouvir. Não, meu querido, é entre você e Deus. Vá lá para o teu quarto, Jesus ensinando, tranca a porta, olha lá, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, Ele te recompensará. Tem muita gente que gosta de orar, né, para ser visto pelos homens. A minha oração tem poder, só nunca leu essa palavra de Deus, o que Jesus ensinou. Ninguém precisa saber não, ore em secreto, deixa na mão de Deus, e Deus de fato vai recompensar. Versículo 17 e 18: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E teu pai que te vem em secreto, Ele te recompensará. Então, meu querido, o que nós podemos aprender aí? Nós já aprendemos que Deus nos conhece profundamente. Nós já aprendemos que Deus conhece todos os segredos do nosso coração, todos os pecados que nós cometemos em oculto, quando achamos que ninguém está vendo. E nós aprendemos agora que a recompensa certa virá de quem? Do Senhor. Deus é aquele que nos recompensa quando nós fazemos as coisas para Deus, mesmo que ninguém esteja vendo. Deus vai nos recompensar. A recompensa virá do Senhor. Então, pequenos detalhes em 1 Crônicas que nos levam a aprender coisas preciosíssimas da palavra de Deus. E para concluir a mensagem de hoje, Apocalipse capítulo 2, versículo 18 a 23. Porque traz essa ideia de Deus que tudo vê, que nos conhece profundamente, conhece os nossos pecados ocultos, é Ele quem nos recompensará. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 a 23, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tens os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Ninguém conhece, mas eu conheço. Eu conheço. Só tenho uma coisa contra
você, contra vocês, contra ti, é porque você tolera a essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa. Você aceita não somente que ensine, mas ainda que seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Prostituição não necessariamente quer dizer relação sexual, tá? A prostituição é um desvio da vontade de Deus, se afastar dos seus caminhos, é deixar Deus, o noivo, o esposo, de lado para seguir outro caminho que não seja a sua vontade, tá bem? Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Eu conheço os seus pecados secretos, eu conheço profundamente o seu coração, eu conheço o seu pecado secreto. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas boas obras. Deus conhece profundamente o seu coração, então se arrependa. Deus conhece cada um dos seus pecados ocultos que você faz em secreto, em segredo. Se arrependa. Deus está dando a chance para você se arrepender, e a promessa que Ele faz, como tem feito ao longo de toda a sua palavra, é que Ele que sonda mentes e corações, Ele dará a cada um segundo as suas obras. A recompensa àqueles que se arrependeram, reconheceram seus pecados, e o castigo para aqueles que escolheram permanecer no seu pecado. Agora a escolha é sua. Agora só não saia daqui dizendo que você não sabe a verdade. Deus é aquele que tudo vê, Ele está vendo. Que esse conhecimento possa livrar você do pecado e possa levá-lo para mais perto de Deus. Que Deus nos abençoe.